pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, tô aqui na minha sala do forno para falar para vocês sobre queimas. É um assunto que tem tido bastante perguntas pra gente aqui no YouTube, então eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais informal, pra gente responder as perguntas de vocês. Vamos lá! Antes de mais nada, pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Cíntia Sarmento, eu sou designer e ceramista e tenho uma escola de cerâmica aqui em Curitiba chamada Vida Feita à Mão. Estamos aqui fechados há 4 meses por conta da pandemia, mas em breve a gente volta, se Deus quiser. Enquanto isso, a gente está investindo em cursos online, então se você ainda não conhece as nossas iniciativas de cursos, dá uma olhadinha no nosso site, eu vou deixar os links aqui embaixo do que a gente já tem disponível e vocês podem ficar sabendo sempre que a gente tiver novas iniciativas de cursos através do nosso Instagram, @vidafeitamão, você acha a gente por lá também. Já aqui no YouTube, a gente tem a proposta de trazer conteúdos gratuitos para vocês através de vídeos mais técnicos, onde a gente ensina técnicas de modelagem manual e também vídeos um pouquinho mais teóricos, como vai ser esse aqui, em que a gente vai explicar aqui para vocês brevemente como que funciona todo o processo de queima da cerâmica. A gente também tem alguns vídeos um pouquinho mais documentais de algumas iniciativas que tivemos, como no ano passado, em que a gente foi para a Espanha com um grupo de ceramistas, e alguns outros projetos que, se Deus quiser, ainda vão aparecer por aqui. Bom, vamos lá, direto ao ponto então. Eu vou começar falando sobre as perguntas que rolaram aqui no YouTube, então eu vou responder essas perguntas e aí eu vou falando sobre o processo de queimas enquanto eu respondo. Eu tô aqui com meu celular na mão enquanto eu leio as perguntas para poder falar para vocês, tá bom? Por isso que eu tô olhando para baixo. A primeira pergunta, que é a que mais chega por aqui, é a pergunta de se dá para queimar a cerâmica no forno de casa. E eu já vou começar respondendo para vocês que não dá para queimar a cerâmica no forno de casa. Eu explico por quê. A cerâmica, ela só existe a partir do processo de queima do barro, da argila. Na verdade, é um tratamento térmico. Se vocês forem procurar lá na ABCeram, que é a Associação Brasileira de Cerâmica, a gente tem alguma definição que existe cerâmica a partir de vários materiais. E aqui a gente está falando da cerâmica que a gente faz a partir do barro, da argila ou da massa cerâmica, né? E essa cerâmica, ela só existe quando a gente faz a queima desse material original, dessa matéria-prima. Se eu não queimar a argila, ela vai passar a ser argila, vai continuar sendo argila para o resto da eternidade. E ela não vai adquirir as características que fazem da cerâmica cerâmica, que é a questão motos, que é a questão da dureza, que é a questão da impermeabilidade, algumas vezes, dependendo da massa, da resistência à abrasão química, física, hidráulica. Então a gente tem aí uma série de características que definem cerâmica como cerâmica, e isso só passa a existir a partir do momento em que eu faço uma queima no material, matéria-prima ali, né, na argila no caso, a partir de uma determinada temperatura que o forno de casa não faz. Então a gente está falando aqui em queimas a partir de 500, 600, 800, 1000 graus. Aqui no meu ateliê a gente faz queimas em torno de 1240, 1260 graus. E se a gente for pensar na indústria, a gente está falando de 1300, 1350, às vezes até mais do que isso, chega até temperaturas muito altas. Tem até um negócio que se chama cerâmica avançada, que é um dos tipos de cerâmica que geralmente são matérias produzidas na indústria para fins muito específicos. Se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão ver que até os foguetes da NASA são revestidos por matérias cerâmicas, né, por placas cerâmicas, que tem que aguentar a temperatura desses foguetes entrarem de volta na estratosfera quando eles estão voltando para a Terra. Imaginem que isso são temperaturas assim em torno de 3000 graus, às vezes acima disso. Então a cerâmica, ela tem essa capacidade de aguentar temperaturas muito absurdas, é o material que mais aguenta a temperatura. E isso a gente definitivamente não consegue fazer num forno convencional de cozinha, nem mesmo num forno de restaurante, esses fornos industriais de alimento. Vocês pensem que a gente precisa aí de temperaturas muito mais extremas do que a gente está pensando dentro da convencionalidade do nosso dia a dia. A segunda pergunta que tem aqui, que chegou pra gente, é como é o processo de queima, uma explicação geral. Bom, basicamente a queima da cerâmica, ela vai passar por alguns estágios. Eu vou pegar a minha peça, que está seca, como essa canequinha aqui, por exemplo, que ela ainda é de barro, vou colocá-la dentro do meu forno, independente de qual seja o meu forno, e eu vou começar a subir a temperatura do meu forno.
Essa argila, que ainda é crua, né, vai passar por vários processos. O primeiro deles é a eliminação da água completamente, porque essa peça que está seca, ela ainda tem a umidade relativa do ar, do ambiente em que ela está. Então, ali até 100 graus, 150 graus, 200 graus, ela ainda vai estar perdendo moléculas de água que estão lá dentro dessa massa. Depois dos 200 graus até uns 350, 380, vai começar um processo que a gente chama de eliminação da água química, que são moléculas de água que vão se formar a partir de átomos de oxigênio e hidrogênio de outras moléculas que tem dentro da argila. Então começa um processo de reação química lá dentro, em que os átomos de oxigênio e hidrogênio que estão meio frouxinhos em outras moléculas começam a se soltar e começam a se unir e formar moléculas de água, H2O, e sair em forma de gás. Por isso que a gente fala que é a água química, uma água que vai formar quimicamente a partir dessa temperatura ali de 350 até 400 graus, vamos dizer. Nada muito específico, gente, eu não sou química, tô falando para vocês experiências que eu vi em cursos, em livros, em pesquisas, aqui na internet mesmo, tá? Depois disso, a gente vai continuar subindo a temperatura desse forno até por volta de 500 graus, 560, 570 graus. A gente tem um negócio que se chama inversão do quartzo, que são as moléculas de quartzo que tem dentro da nossa argila, e elas vão transformar a estrutura molecular delas e vão inverter o formato dessa molécula, o que vai causar uma expansão ou uma retração, porque essa inversão ela acontece tanto na subida da temperatura quanto na descida da temperatura, quando passa ali por esse patamar exato. O quartzo ele vai inverter o formato da molécula e a peça vai então expandir quando ela está esquentando e retrair quando ela está esfriando. É nesse ponto geralmente que acontecem as quebras das peças, as rachaduras dentro do forno. E aí essa peça vai continuar esquentando lá dentro do meu forno até por volta de 980, 1000 graus, em que a gente começa então a fusão dos materiais, que é quando eles derretem, né? Quando o material funde. Então eu vou ter primeiro a fusão dos metais, que é ali o ferro, geralmente o ferro começa a fundir um pouco antes, mas todos os óxidos metálicos começam a fundir antes. E aí depois a gente continua subindo a temperatura até que a gente vai ter a fusão dos outros materiais e a transformação dessa peça de argila efetivamente num material cerâmico, que vai ter toda a mistura química de todos os componentes que estão ali dentro. Então a queima ela é basicamente, eu falei isso de uma forma muito básica, como eu falei para vocês, eu não tenho um conhecimento de química profundo, mas eu entendo um pouquinho de como os processos funcionam, e a gente precisa então ter em mente de que a gente está trabalhando com uma transformação química de um material e que isso tudo vai depender das matérias que estão envolvidas nesse processo. Então, qual é a argila que eu estou usando, a composição dessa argila, qual é o esmalte que eu apliquei na minha peça, a composição desse esmalte, como é que uma coisa vai reagir com a outra, como é que esses elementos vão se misturar dentro da temperatura que eu estou propondo. Então, se eu for fazer uma queima de biscoito, que vai até 1000 graus, 1050, 1100 graus no extremo, assim, de uma queima de biscoito, eu vou ter determinados tipos de reações. Se eu for levar a temperatura mais alta, 1200, 1260, 1300 graus, eu vou passar a outros tipos de reações, e isso vai depender da matéria-prima com a qual eu estou trabalhando. É complexo, eu sei, mas faz parte do nosso trabalho enquanto ceramistas ter pelo menos uma noção do que a gente está fazendo nesse sentido. Agora vamos para a próxima pergunta, a terceira pergunta, deixa eu ver aqui qual que foi. Quanto custa um forno, onde comprar e se eu posso fazer um forno? Eu vou responder as três coisas juntas, eu acho que é bem pertinente. Começando por, posso fazer um forno? Pode fazer um forno, fica à vontade. Sei como te dizer como fazer um forno, não sei como você pode fazer o seu forno. Você vai precisar pesquisar, estudar e ir atrás de alguém que entenda bastante. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o contato, o acesso, né? Algumas pessoas que eu sei que poderiam te dar uma orientação nesse sentido. Existem na internet vários fornos, vários projetos, mas você vai precisar pesquisar e descobrir como fazer o seu forno. Você pode tanto fazer um forno elétrico, se você tiver conhecimento de elétrica, de termodinâmica e de componentes nesse sentido, ou você pode fazer um forno a lenha ou um forno a gás. Um forno a lenha, se você quiser fazer um buraco no seu quintal e colocar lenha e pôr as suas peças para queimar lá, pode ser a opção mais fácil de todas elas, ou fazer uma fogueira, que nem as paneleiras lá do norte fazem. Como você pode comprar esse forno? Onde comprar? No Brasil nós temos alguns fornecedores
em São Paulo e em Santa Catarina. Também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o site do pessoal, vocês podem entrar em contato, pesquisar os fornos que mais agradam, que fazem mais sentido dentro da realidade de vocês, tá? Quanto custa um forno de cerâmica? Se a gente estiver falando de um forno elétrico, que é o que eu sei e é o que eu posso falar para vocês, a gente tá falando em peças, assim, se a gente for comprar um forno novo, a partir de 10 mil reais. Podendo ir até muito mais do que isso. Esse forno que tá aqui do meu lado direito, ele foi 30 mil reais. É um forno importado, comprei antes desse leve aumento do dólar, então hoje deve estar um pouquinho mais caro. Estou assim, sofrendo no meu coração, porque eu vou ter que trocar as resistências dele em breve. Esse é o tipo de coisa que você precisa levar em consideração também quando for escolher um forno, porque os fornos requerem manutenção, tá? Então, se eu vou ter um forno elétrico, eu preciso considerar que eu vou ter o gasto de energia elétrica relativo a cada queima, mas eu também vou ter o custo de manutenção do equipamento, de depreciação do equipamento. Um forno elétrico sempre precisa trocar o termopar, depois de determinada quantidade de queimas. Esse meu forno do lado de cá, eu troco o termopar em torno de 100, 120 queimas eu preciso trocar. Esse aqui vai até 150 queimas, mais ou menos, eu preciso trocar o termopar. Esse aqui, ele faz mais ou menos umas 150 queimas com um conjunto de resistência. Esse aqui já tá em 270 queimas e eu ainda não troquei as resistências. Esse aqui é mais novo, o forno, e eu vou precisar trocar agora. Então, a gente vai conhecendo o equipamento que a gente usa, mas levando em consideração que tem essas manutenções. Se você for ter um forno... Tá tenso hoje os barulhos de moto. Se você for ter um forno a gás, por exemplo, você vai ter o custo de gás, né, de botijão de gás que você vai utilizar. Se você for ter um forno a lenha, você precisa ter lenha e você precisa considerar que você vai precisar colocar lenha dentro do seu forno durante toda a queima. Então, cada forno tem os seus prós, os seus contras e as suas características específicas. E questão de valor é isso, você pode tanto fazer uma fogueira no seu quintal e você tem uma queima de peças, quanto você pode investir 30, 50, 60 mil reais num forno. Aí depende muito do fornecedor que você for escolher e do tipo de forno com o qual você vai trabalhar. Quero só fazer um adendo aqui que eu não quero desestimular ninguém a fazer cerâmica, eu só quero que vocês entendam o valor que isso tem. Fazer cerâmica às vezes parece um artesanato comum, um hobby qualquer, mas a gente está trabalhando com uma coisa que é muito técnica. É bonito, é lindo, porque tem toda a questão artística envolvida, a questão do trabalho manual, que é muito bonito e muito apaixonante e muito introspectivo, e toda a parte de criação mesmo, que às vezes a gente desvaloriza dentro da nossa cultura, mas a gente está trabalhando com um processo muito técnico. Então, se a gente vai investir em fazer cerâmica, a gente precisa levar em consideração que a gente está trabalhando com equipamentos técnicos, com materiais, com processos que requerem sim um conhecimento técnico. Bom, vamos para a próxima pergunta, deixa eu olhar aqui qual é. Se eu não queimar as peças, eu posso usar? Depende qual é o uso que você quer dar para suas peças. É um uso decorativo? Você pode usar tranquilamente como decoração, só vai precisar cuidar porque vai ser uma peça muito frágil, vai ser argila seca. Então, se você esbarrar, bater, enfim, ela vai quebrar com muito mais facilidade do que uma peça de cerâmica. Cerâmica quebra se cair no chão, a gente sabe, tipo um prato de cozinha. Se eu derrubar ele, ele vai estilhaçar. No entanto, se eu bater na borda dele com a mão, ele não vai quebrar. O que acontece com uma peça de barro, né? E como eu comentei no começo desse vídeo, só existe cerâmica a partir da transformação química dessa matéria-prima inicial, no caso do que a gente usa aqui, a argila. Então, eu não posso utilizar da mesma forma uma peça de barro e uma peça de cerâmica, perdão. Então, não tem o mesmo uso. Se você que fez essa pergunta estava querendo dizer com relação, por exemplo, ao uso de um prato na cozinha, não, eu não posso usar um prato de barro cru, porque se eu colocar alguma coisa úmida ou líquida, ele vai derreter e ele é barro. Se eu fizer a queima e transformar ele em cerâmica, e aí essa queima precisa passar por todo aquele processo que eu comentei, aquela temperatura extrema que eu comentei, aí sim a gente pode utilizar. E eu posso sim utilizar como utilitário na minha cozinha uma peça queimada numa temperatura muito baixa, em torno ali, muito baixo relativo dentro da cerâmica, né? Uma temperatura muito baixa, em torno de 500, 600, 700 graus no máximo, que vai ser uma peça porosa,
Mas eu posso utilizar como utilitário de cozinha tranquilamente, é só eu dar o tratamento certo. E vocês veem as panelas de barro que a gente vê no Nordeste, por exemplo, como um excelente exemplo disso. Então, a gente tem alguns mitos que a gente precisa avaliar com cuidado. Agora, se eu for vender umas peças para um restaurante de alta gastronomia, vamos pensar assim, eu não posso entregar uma peça que vai embolorar, ou que vai absorver água, ou que vai, sei lá, manchar com o uso, né? Então eu preciso pensar em peças queimadas em temperaturas muito mais altas, e aí eu tô falando de 1220, 1240. Pode parecer uma coisa meio simples eu estar falando aqui em 1200 graus, mas se vocês levarem em consideração que a lava dos vulcões, aquela coisa laranja escorrendo pela montanha, tem em torno de 1150 graus, e a gente tá falando em fazer aqui dentro desses equipamentos, dentro do meu ateliê, 1200 graus, é 100 graus a mais. E se vocês levarem em consideração que a água ferve a 100 graus e a gente já pode fazer um belo de um estrago de queimadura no nosso corpo com essa temperatura, é uma temperatura muito extrema. Por fim, vou responder a última pergunta de hoje, para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que é um conteúdo, um tema que dá pano para manga, a gente poderia passar o dia falando sobre isso aqui. Quais são os tipos de queimas que existem? Eu já comentei brevemente, a gente tem 3 tipos de queima básicos, que são são 2 tipos de queima básicos, que são queimas elétricas, né, que vão elevar a temperatura do forno a partir de corrente elétrica, de resistências que vão subir a temperatura do ar, e então esse ar vai esquentar as peças. E a gente tem as queimas que a gente faz com fogo, que podem ser ou num forno a gás ou num forno a lenha. E aí esse fogo é que vai elevar a temperatura deste ambiente em que as peças estão, e as peças vão esquentar, e o próprio fogo vai relacionar com as peças. Leva em consideração aqui que o fogo em si, ele é uma reação química, é a reação química de consumo ali do oxigênio, né? Então a gente tem dentro das queimas que trabalham com fogo uma relação muito diferente das peças, porque as peças estão sofrendo uma reação química e o próprio fogo em si é uma reação química, e uma reação vai interagir com a outra. E isso é algo que a gente não tem nos fornos elétricos. Os fornos elétricos a gente chama de queimas mais estáveis, enquanto as queimas com fogo são queimas mais reativas. Agora, existem uma terminologia que é o que define os tipos de queima, que são queimas oxidativas, oxidantes ou queimas redutoras. Eu tô falando aqui especificamente do oxigênio, que é esse personagem principal ali da reação do fogo, que é o consumo do oxigênio. Então, nas queimas oxidativas, as queimas oxidantes, eu tenho oxigênio livre dentro do meu forno, no que a gente chama de atmosfera de queima, né, que é esse ambiente ali fechado, que são as queimas elétricas, porque no forno elétrico nada está consumindo oxigênio em excesso, e geralmente os fornos eles têm respiradores, então eu tenho oxigênio disponível a todo momento na minha queima, coisa que não acontece nas queimas que são redutoras, porque elas reduzem o oxigênio que está presente dentro da atmosfera do forno, fazendo com que as peças, o próprio esmalte, a própria argila, percam oxigênio para o fogo. Então o fogo ele vai consumir não só o oxigênio que tem no ar dentro do meu forno, como ele também vai consumir o oxigênio da peça, da argila. Então eu vou ter reações únicas, exclusivas desse tipo de queima. Uma queima é melhor que a outra? Não, só são diferentes. E é isso, gente. Eu tenho certeza de que esse vídeo vai gerar muito mais dúvidas do que as que a gente tinha originalmente e motivaram a gente a fazer ele. Então, se você ficou com alguma dúvida por aí, manda aqui embaixo nos comentários pra gente saber. Assim a gente pode pesquisar e trazer novos conteúdos para vocês, ou até trazer pessoas para falarem sobre esse tema, porque eu sei que é um tema bastante vasto e que traz muitos questionamentos mesmo, e é uma coisa assim de extrema importância, porque sem queima não tem cerâmica, e a gente precisa saber o que a gente está fazendo dentro do ateliê, né? Outra coisa, se você curtiu este vídeo, curtiu o conteúdo, curte aqui embaixo, então dá o seu joinha, aproveita, se inscreve no nosso canal e aciona as notificações. Assim você vai ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido de bom proveito para você. Um beijo e até a próxima! Aproveita e diz aí o que você achou desse formato de vídeo um pouquinho mais informal.
Tem até gato e cachorro latindo e carros passando na rua. Mas conta aqui pra mim o que você achou desses vídeos mais bate-papo assim. Quem sabe a gente não traz isso mais vezes pra cá.